Boa noite, queridos e queridas. Estamos de volta com mais uma live e hoje vamos continuar falando do nosso tema favorito, né? Que é trauma. Hoje a grande pergunta é: será que eu vivi um trauma de infância? E aí a gente vai tentar trazer uma live assim com exemplos práticos para que a gente possa ir entrando em um estado de maior consciência mesmo sobre o que aconteceu, o que pode ter acontecido conosco na infância, né? Oi, Cari, boa noite. Vamos recebendo os nossos convidados aos poucos. Se você está assistindo esse vídeo gravado e quiser adiantar uns minutinhos, você pode fazer isso, mas vamos esperando as pessoas chegarem. Oi, meu amor, que bom você por aí. Por enquanto, eu e você, né, Cari? Vamos ter um bate-papo. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui, ó. Vamos falar um pouco sobre o que são experiências adversas de infância, como é que elas afetam o nosso desenvolvimento. Claro, a gente sempre começa dando uma geral sobre o que é trauma, sobre o que é traumatização, né? Para que as pessoas novas que estão chegando ou assistindo esse vídeo tenham uma ideia geral do que significa trauma. Vamos fazer a diferença entre o trauma com T maiúsculo e o trauma com T minúsculo. E aí, na sequência, eu quero trazer para vocês alguns exemplos sobre assim, sintomas que a gente pode estar tendo na nossa vida adulta que podem estar relacionados com trauma. Eu vou falar isso durante alguns momentos na live, mas para quem está assistindo gravado e para quem já está aqui, eu peço que vocês observem bastante como é que vocês vão se sentindo no corpo enquanto a gente conversa sobre todas essas coisas, tá? Ao final da live, quem ainda não conhece trauma, nunca ouviu falar ou não é tão familiarizado com trauma, vai perceber que o trauma está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, né? Então, por causa disso, muitos dos exemplos que eu vou dar aqui hoje, muitas das coisas que eu vou falar, podem tocar você em algum lugar muito específico, muito sensível, muitas vezes, né? Então, eu recomendo autocuidado ao assistir essa live de hoje, essa principalmente, né? Não é raro, ao final de algumas lives, eu receber mensagens de pessoas dizendo que o que foi dito tocou muito elas de uma maneira muito pessoal, muito especial e que algumas delas estavam um pouco desorganizadas. Eu vou lá, dou uma ajuda. Então, eu estou tendo agora esse cuidado de dizer nesse início da live, principalmente por ser uma live sobre um tema que é muito delicado, infância, né? A gente precisa realmente dar a esse tipo de assunto, quando a gente traz esse tipo de assunto, o valor e o cuidado que esse assunto merece, né? Então, vão com autocuidado, se observem, tá bom? Pode ter sim nessa live alguns gatilhos aí que podem mexer com você, tá? E qualquer coisa, sentir que tá demais, para de assistir, certo? Aqui não é tudo pela audiência, não. Se tá demais, você para. O que eu vou fazer aqui do meu lado, né, como o palestrante da noite, também como terapeuta, como educador, é sempre tratar de todos os assuntos aqui com muito respeito, com muita curiosidade saudável, no sentido de o que é que eu vou aprender a partir disso para que eu possa aplicar na minha vida e para melhorar os meus próprios relacionamentos, né? E sempre levando em conta o ser humano que vive a experiência. Lembrando que nós também somos seres humanos e que todos nós, de alguma forma, vivenciamos experiências que podem ter sido mais desafiadoras, né? Então, o trauma, uma professora minha diz assim, o trauma é uma das coisas mais democráticas que existe, né? Não tem como você passar por uma vida sem ter vivido algum tipo de trauma. Ficar preso no trauma é uma outra história, né? E é disso que vamos falar especificamente. Mas o trauma em si é um elemento da vida, né? Uma queda que você toma, uma perda de alguém que você ama, um, uma perda de algo na sua vida, de uma experiência ou de uma oportunidade, de uma chance que você achou que teria e que não teria. Tudo isso aí representa e está no balaio do que a gente vai chamar de trauma, né? Agora, se eu permaneço no luto e não consigo sair dele, se, por exemplo, lá na infância eu sofria bullying, então eu tinha que ficar o tempo todo prestando atenção
para os lados, porque de repente alguém podia vir do lado e me dar uma porrada aqui. E se eu hoje ainda sinto esses sintomas, é sinal de que esse trauma que aconteceu lá, ele não se organizou, né? Vamos dizer assim, essa energia, esse processo, ele não pôde se reorganizar em mim, ele não pôde se integrar a quem eu sou, né? Então aí que vão surgindo as traumatizações. Então, eu estou dizendo isso ainda nesse disclaimer inicial, nesse aviso inicial de autocuidado e também de um compromisso que nós temos aqui de respeito à história das pessoas, né? Eu gosto muito de trazer histórias inventadas, eu invento algumas histórias, sempre aviso quando elas estão inventadas. Eu tenho aqui algumas delas já com os roteirozinhos escritos, que eu vou contar para vocês histórias de pessoas imaginárias. Pessoas que assim, existem porque existem pessoas de todos os tipos, né? Então, são histórias criadas, mas muito baseadas em possibilidades reais, tá? Sempre visando essa aprendizagem, ok? Então, deixa eu ver quem é que tá aí com a gente, dando boa noite. Boa noite, Prof. Natita. Carla, boa noite, querida. Ana Maria Reis, boa noite. Então, vamos lá, vamos juntos. Vamos juntos. Então, primeiro, acho que uma coisa interessante da gente fazer para começar é entender que o trauma é na realidade, assim, as pessoas acham que o trauma é um evento, né? É algo que acontece com a gente. Não necessariamente. O trauma o trauma é o evento somado com o que me aconteceu depois do evento, né? E o contexto em que eu estava vivendo, né? Então, se você tem, por exemplo, uma experiência de intensidade 8 e você é uma criança, essa experiência, por ser de tamanha intensidade, por você ser uma criança, pode ser que você viva essa experiência e não consiga mais sair dela, né? Essa experiência ela fica presa no seu sistema nervoso simplesmente porque você não teve a oportunidade, a capacidade de lidar com isso, né? Então é como se você recebe uma porrada e isso achata você, você fica um pouco mais estreito, né? A gente tem falado de janela de tolerância, que é esse espaço interno que vai ficando mais apertado, e aí você não consegue sair disso porque você é muito jovem, né? Muito criança ainda, porque você não teve um apoio de um vínculo seguro, porque a experiência foi muito intensa para você, né? Então, a gente entende um trauma como uma experiência que acontece conosco e que deixa essas marcas, né? Alguns autores gostam de fazer uma diferenciação entre trauma e traumatização. A traumatização é quando esse processo ele fica inacabado, ele fica não processado. Então a gente tem uma traumatização. E é de traumatização que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas eu vou falar sempre, usar a palavra trauma. É só uma questão de semântica, mas é importante vocês entenderem a diferença. Uma experiência que ocorre com a gente sacode a poeira, libera a carga, né, que a gente teve que trazer à tona, que a gente teve que fazer subir para poder lutar ou fugir ou fazer alguma coisa. E aí a gente libera isso, dá uma sacudida, tô pronto para outra, né? Ou uma traumatização, quando você fica preso na experiência. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você teve um namorado na adolescência por quem você se apaixonou, né? E foi para você a sua primeira vez. Né? Você é homem ou você é mulher. Foi a sua primeira vez, foi a primeira vez dos dois. Então esse foi um relacionamento que marcou você profundamente. Aí depois de um tempo, vocês passam um ano juntos, as famílias se conhecem, vocês começam a aprofundar, a enraizar mais esse sentimento. E um dia você pega esse homem, né, ou essa mulher, né, coloque aí o gênero que você preferir, você encontra seu parceiro ou sua parceira na cama com outra pessoa. Esse evento marca a sua vida tão profundamente que você hoje, aos 40, 50 anos de idade, nunca conseguiu se firmar num relacionamento, exatamente porque todo relacionamento relembra você, traz de volta para você uma ativação que não pôde ser descarregada lá atrás.
né? Então, qualquer movimento em falso ou movimento suspeito na sua cabeça do seu parceiro pode ser ele está me traindo e, de novo, o pior vai acontecer comigo. Lembrem-se de que o maior medo que uma pessoa traumatizada tem é de que o que já aconteceu com ela aconteça de novo, né? Então, Peter Levine diz assim, a coisa que nós mais temos medo que nos aconteça, já nos aconteceu. Essa pessoa, ela já foi traída, né? Então, ela teme ser traída de novo. Então, esse já é um pequeno sinal aí que eu posso dar para vocês do que hoje na nossa vida adulta pode estar sendo um sintoma de algo que nos aconteceu lá atrás, né? Esse já é um exemplo. Tá claro isso para vocês? Manda de dizer, oi, 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 Andréa. Oi, galera. Vão chegando aí, chegando devagar. Sempre aqui dando o sinal, agora que a gente já tem um pouquinho mais de pessoas, de que o autocuidado é super importante nessa live de hoje, tá, gente? Porque a gente está falando de, vamos dar exemplos bem reais, bem vivos, como esse que eu acabei de dar, e muitas vezes isso nos toca, né? Isso toca um lugar da nossa própria história. Então é importante que a gente esteja aí respirando, se observando, se monitorando, né? Fazendo as modificações, fazendo nossa regulação emocional. Uau, essa história que Léo contou chegou a tirar meu ar, eu prefiro respirar, talvez eu dê uma pausa aqui um pouquinho, vou beber uma água, volto. Então, peço a vocês esse autocuidado, tá bom? Então, esse é um exemplo, tá? Que bom que vocês estão entendendo. Maravilha. Vamos me dando aí feedback, tá? Bota coraçãozinho, bota legalzinho, qualquer coisa aí que ajuda o algoritmo a entender que as pessoas estão interagindo, eles mandam gente para cá, viu? Pra gente aumentar aí a nossa plateia, a nossa audiência. Esse é um tema de utilidade pública. Quando a gente começar a entender que falar sobre trauma é utilidade pública, muita coisa vai mudar na nossa sociedade. É muito importante a gente falar sobre isso. Certo? Então, vamos lá. Então, esse é um exemplo que eu estou dando, beleza? Um outro exemplo, vamos lá. Vamos pensar numa pessoa que viveu exatamente a mesma história. Se apaixonou por um cara, se apaixonou por uma mulher, e aí, depois de um tempo, quando estava enraizando, ele ou ela encontrou o parceiro na cama com outra pessoa, se sentiu traída. E essa pessoa, olha agora a diferença, tinha um grupo de amigos muito apoiadores, que não deixaram ela, por exemplo, criar uma crença de que o mundo é um lugar onde a gente não pode confiar nas pessoas. Não, os meus amigos estavam lá por mim. Foi difícil pra caramba, fiquei triste, me senti com muita raiva, mas eu pude sentir a raiva, eu pude sentir a tristeza. Ou seja, a curva que subiu para me defender de uma situação tão terrível de ser traída, de ver o meu parceiro na cama com outra pessoa, essa curva que precisou subir, ela teve o amparo de pessoas, ela teve uma família acolhedora, ela teve experiências que me ajudaram a derrubar a curva. Então eu estou pronto para outro relacionamento. Eu posso entrar em um relacionamento sem o traço do que ficou preso no passado. Eu posso olhar para o meu novo parceiro e ver o meu novo parceiro, e não o parceiro que me traiu. Por quê? Porque a minha curva baixou. Então a gente pode entender que temos aqui o mesmo evento, tá? O mesmo evento, a mesma situação, com a mesma carga de intensidade, de significado e de dor e de sofrimento. Porém, para uma dessas pessoas, nós temos um contexto completamente diferente. E o contexto que eu trago aqui que é diferente é o contexto do apoio vincular, de termos experiências saudáveis de relacionamento para a gente atravessar as nossas dificuldades. Nesse caso aqui, fez toda a diferença. Uma pessoa traumatizou e levou isso para toda a vida. Então, toda hora que ela encontrava um novo parceiro, ela via não o novo parceiro, ela via o parceiro que a traiu, né? E temos um exemplo de uma pessoa que se recuperou, seguiu adiante e levou a vida com os percalços normais que todo relacionamento tem, ok? Então essa é a diferença de vivermos uma traumatização e a diferença de termos vivido um trauma, um choque, algo assim. A traumatização nos deixa presos na experiência, ok? E, obviamente, isso tem muito a ver com trauma de infância, né? Porque muitos de nós somos
somos prisioneiros ainda do que nos aconteceu. Estou vendo aqui os comentários de vocês, gente. Obrigado. Ainda somos muito. Isso, Carla. Obrigado, querida, pelo apoio. Obrigado a vocês pelo apoio. Rede de apoio é fundamental. Exatamente. Então, beleza para vocês? Então, por que eu resolvi trazer esse tema com esse enfoque para vocês? Qual é o enfoque? O enfoque é trazermos consciência para o nosso processo. E é por isso que eu peço a vocês esse autocuidado durante a nossa fala aqui, para que você vá sentindo o seu corpo e ficando aí, ó, se regulando, se organizando diante de possíveis gatilhos, né? Que eu vou contar histórias aqui para vocês. Então, por que eu escolhi isso? Porque, gente, olha, eu sou terapeuta, né? Eu atendo pessoas, e a maioria das pessoas que eu atendo, elas trazem traumas de infância. E não é raro uma pessoa chegar e dizer assim, Léo, eu estou te procurando porque... Vou dar um exemplo aqui aleatório. Eu não consigo guardar dinheiro. Parece que meu dinheiro vai se esvaindo aí pelo ralo, não sei onde é que ele para. E aí, quando você vai ver, o tema que essa pessoa trouxe do dinheiro está profundamente relacionado à forma como ela foi criada, as experiências que ela viveu, as crenças que foram se arraigando nela, né? se constituindo aí como uma plataforma sobre a qual ela começou a tomar decisões, a enxergar a vida, né? Então, se você vem de uma família desorganizada com dinheiro, qual a referência que você tem para fora disso? O normal é usar dinheiro daquele jeito, né? Por isso você tem que ir para terapia, façam terapia. Inclusive se estão com problema de dinheiro, porque dinheiro tem é uma energia que está muito conectada aos nossos traumas, né? Só para dar um exemplo aqui. Então as pessoas chegam e quando elas chegam, elas geralmente dizem assim: minha infância foi ótima, minha infância foi maravilhosa. Eu tinha uma mãe estava presente, meu pai presente, eles trabalhavam pra caramba para botar comida dentro de casa. Levei umas palmadinhas, é bem verdade, mas sobrevivi, né? Hoje eu estou num relacionamento, hoje eu tenho filhos, e aí a pessoa começa a olhar por esses parâmetros bem generalistas, né? Bem assim, padrão mesmo do que é que se espera que seja uma pessoa feliz, né? Então a gente tem aí esses padrões. Tem muita gente feliz solteira, tem muita gente feliz com filhos, tem muita gente feliz sem filhos, né? O preocupante é quando a gente entra em um padrão e só consegue enxergar que, é, que, que se eu estou dentro desse padrão, nada de difícil aconteceu comigo, né? Então, às vezes olhar então para a infância faz com que essas pessoas de repente se deem conta. Eu vou ouvindo muito o que elas falam, e às vezes dizem assim, meu pai e minha mãe trabalhavam muito para colocar comida em casa. E você via quando seus pais? Você via eles todos os dias? Aí fica aquele silêncio. Não. Eu via mais meu pai nos finais de semana, porque quando ele chegava eu já estava dormindo e quando ele saía eu ainda estava dormindo. E sua mãe? Minha mãe eu via de noite, mas já estava tão cansado. E quem é que ficava com você durante o dia? Não, tinha uma babá. Uma babá. E essa babá fazia o quê? Ela assistia muita televisão. Na realidade, eu ficava muito mais no meu quarto, brincando, porque meus pais eram maravilhosos, eles me davam todos os brinquedos que eu queria, e aquele quarto era um verdadeiro parque de diversões. É verdade, Léo. Eu passava ali muitas tardes jogando, né, os meus joguinhos ali. Interessante. E aí quando essa pessoa vai contando a história dela, vai entrando realmente nesse mundo da infância, a gente às vezes pergunta assim, e como é que você se sentia? Quem era a pessoa que estava ali por você quando você tinha medo, quando você estava entediado, quando você estava triste, né? Quando alguma coisa acontecia? Quem é que estava lá por você? No dia a dia? Ninguém. Eu me lembro que tinha uma professora na escola, que às vezes me via triste e me abraçava, mas não consigo. Aí a pessoa começa, nossa, Léo,
Que interessante. Eu nunca tinha pensado na minha infância sob esse ponto de vista. Cara, eu acho que eu era uma criança muito sozinha, muito solitária. Aquela babá, nossa, meu Deus. Léo, será que é por isso que hoje eu tô aqui porque eu me sinto muito sozinho e parece que tem uma depressão chegando na minha vida? Será? Então a gente vai, gente, com esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, que é absolutamente imaginário, tá? Essa conversa não aconteceu, mas ela é um modelo de conversa que é frequente, né? Essas ideias, elas aparecem porque a gente fica muito, principalmente por causa do trauma, a gente fica muito dissociado, ou seja, desconectado das nossas emoções, da nossa realidade emocional. Porque se a gente não teve adultos lá atrás, na nossa infância, que nos ajudaram a compreender e a nomear as nossas realidades emocionais, você não consegue fazer isso hoje. Quer ver um exemplo? Você ouve uma pessoa falar assim: ah, minha mãe, quando chegava lá, ela me levava para aula de natação. Aí teve uma vez que minha sunga caiu e minha bunda ficou lá para todo mundo ver. Minha mãe deu risada. Rapaz, foi muito engraçado. E aí você para e diz assim, você pensa, né? Se você estiver no set terapêutico, talvez você possa perguntar, mas sim, sua mãe ria, mas como é que você se sentia? Ah, eu me sentia envergonhado. Minha bunda lá aparecendo para todo mundo. E como era não ter alguém que levasse a sua vergonha a sério? E nunca tinha pensado sobre isso. Chega, me faltou ar agora. Nossa, parece que eu tinha raiva. Eu via minha mãe sorrindo e eu tinha raiva. É isso, era raiva. Mas eu não dizia a ela que eu estava com raiva. Aí vem outra respiração. E aí você vai vendo histórias, a pessoa conta o dia que a bunda dele ficou de fora na natação, ele morreu de vergonha, um adolescente de 14 anos, e ele conta rindo, né? Então aqui tem uma desconexão entre a forma como você se sentiu ou pôde compreender que você se sentiu, ou entendeu, enfim, e a realidade, como você expressa isso, né? Não a realidade, mas como você expressa isso. Então, vejam dois cenários. Um cenário em que isso acontece, esse exemplo do menino cair a sunga, e a mãe vem com seriedade para ele e diz, filho, nossa, que mico, hein? Como é que você tá? Ai, mãe, tô morto de vergonha. E a mãe diz assim, eu fico aqui do seu lado. Eu imagino a vergonha que você está sentindo. Vou ajudar você aqui a amarrar para que isso não aconteça mais. Respira fundo, daqui a pouco ninguém mais vai lembrar que aconteceu. Estou aqui com você. No outro exemplo, a mãe olha e diz, eu também vi sua bunda de fora. Ah, deixa de bobagem, que nada. Quem não tem uma bunda branca como a sua? Seus colegas agora já sabem. Você não tomava um banho lá, todo mundo se vendo nu? Que bobagem. Ó. Deixa de vergonha besta, entra aí na piscina, dá um pulo aí e acabou. Entende a diferença? Certo? Então, quando essa pessoa ela conta a história a partir do ponto de vista de quem? Eu estou falando de um garoto de 13, 14 anos, né? Que vem, se isso aconteceu aos 14, isso tem acontecido durante todas as idades dele. Então, desde criança, ele já se acostumou com uma mãe ou um cuidador que, ao vê-lo vivendo uma emoção X, não consegue dar para ele a clareza do que está acontecendo com ele e ri ou se evade daquela situação ou trata a situação de forma dissociada do que aquela situação exige. Então, claro, ele vai ficar com a versão do adulto. A primeira criança que teve a mãe que disse que você está sentindo é vergonha, e a sua vergonha é apropriada para esse contexto, porque realmente é muito chato que as pessoas vejam nossa bunda branca. A gente não quer que elas vejam. Você está
tá aqui, eu tô com você e vou ajudar você para que isso não aconteça mais. Ele vai virar um adulto que diz assim, nossa, aquele dia que eu senti vergonha, que minha sunga caiu, blá, 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 blá. Ele vai contar isso como um adulto conta uma história. Ele pode até hoje rir dessa história. E diz assim, meu Deus, foi ridículo demais. Mas rapaz, na hora eu fiquei com tanta vergonha. Mas eu lembro que minha mãe veio, ela me protegeu. E como ela disse mesmo, rapidinho as pessoas esqueceram e eu toquei a vida para frente. E agora eu tô aqui contando essa história para vocês, aqui na frente de tantas pessoas, na mesa de um bar, dando risada disso. Traumatização zero aí, né? Ele pode contar a história sendo um adulto que relata uma situação difícil que aconteceu com a criança. Como é que o outro vai relatar a história? Ele nem vai relatar a história. O que sentiu vergonha e a mãe riu dele, não vai nem contar a história. Ou ele vai colocar essa história completamente armazenada num porão escuro, que fez com que ficou tão assim armazenado no inconsciente que ele passou a ter que ser uma outra pessoa completamente diferente para não ter acesso a essa dor dessa vergonha, né? Ou ele fez isso, né? Ou ele se tornou uma pessoa muito envergonhada, né? Ou ele não consegue sequer pensar naquela situação que já tem um tremor por dentro, né? E ele possivelmente associou aquilo a quem ele era, né? A gente se identifica com o evento como se nós fôssemos aquilo. E não como se nós tivéssemos vivido uma experiência que foi difícil. Então a experiência foi uma experiência vergonhosa. Isso não tem nada a ver comigo pessoalmente, né? Eu não sou um abestalhado, eu não sou um bobão, porque minha sunga caiu quando eu entrei na água e todo mundo deu risada, né? Mas a experiência foi. Então eu não consigo sequer contar essa história sem que ela me afete, fazendo com que eu regrida. Aqui tem uma regressão. Eu regrido a idade em que o trauma aconteceu. E aí eu não consigo operar ainda diante dessa situação que aconteceu lá atrás, que terminou no passado, né? Mas não terminou em mim. Ninguém mais lembra disso. Mas o meu corpo não esqueceu. Isso quando o corpo não esquece, isso quando o corpo lembra falando. Às vezes o corpo lembra sem você ter sequer noção do que foi que aconteceu. Por que será que toda vez que eu olho uma piscina eu estremeço? Sei lá. Mas essa experiência ficou guardada em você em um lugar que você não consegue acessar a partir da consciência, mas ela está afetando a forma como você funciona. Está afetando o seu sistema nervoso, tá bom? É de sistema nervoso que a gente está falando aqui o tempo todo, sempre, né? E aí, me contem. Karina gostou, ótimo exemplo. Obrigado, querida. E aí, gente, fazendo sentido para vocês? Ah, obrigado, Karina. Que legal. A gente vai sair daqui hoje especialista em trauma. A ideia é essa. Que a gente ganhe cada vez mais consciência, certo? Então, eu estou dando aqui alguns exemplos para vocês. Ah, sim, eu disse que eu ia falar um pouco para vocês sobre os ACEs, né? Os ACEs, gente, são ACE, que se escreve assim, ACE, né? São experiências adversas de infância, né? Vou escrever aqui em inglês, porque aí vocês, se vocês quiserem pesquisar, acho que vai sair ao contrário aí, né? Se vocês quiserem experimentar, experimentar não, desculpa. Tô com fome. Pesquisar. São as experiências adversas de infância. Ah, obrigado, gente. Total sentido. Massa, ótimo. Tem muitas questões na escola. Nossa, a escola é um, é um capítulo à parte, né? A gente teria que ter uma live só sobre escola. Não vai demorar, eu vou fazer uma live sobre traumas escolares. Acho que eu já falei uma vez aqui sobre isso, mas a gente pode trazer. Bem,
a gente tem as ACEs. Então, antes de falar das ACEs, eu quero distinguir o que é trauma com T maiúsculo e trauma com T minúsculo. O trauma com T maiúsculo são os traumas evidentes, né? Aquele trauma que todo mundo classifica como um trauma. Um acidente grave, um estupro, um abuso sexual, desastres naturais, né? Você viver uma perda muito repentina, tudo isso aí é trauma com T maiúsculo. Isso é reconhecido como trauma, né? Pela grande população. Quando a gente fala em trauma, a gente está pensando no trauma com T maiúsculo. Esses são também muito difíceis, vão exigir manejo, vão trazer consequências, né? Mas tem os traumas com T minúsculo, que esses aí eu acho que merecem muito mais a nossa atenção, exatamente porque eles não são tão evidentes, né? Então, esses todos que eu relatei aqui para vocês até agora, o cara da natação, da sunga, e os outros exemplos que eu dei, eles todos são traumas com T minúsculo, porque eles não, eles não são vistos ou classificados como traumas. Muitos deles vão ser vistos assim como frescura. Ah, besteira, não é possível. Ah, só porque riram de você, porque sua sunga caiu, você traumatizou. É assim que a gente tem tratado isso, né? Ah, não tem nada não, eu fico mais um dia, até 10 horas da noite no trabalho, e chego e dou um beijo na minha filha, ela já vai estar dormindo, mas a vida é assim mesmo, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente precisa sobreviver, né? Então eu minimizo o que eu posso estar causando na vida de um filho, por exemplo, né? Nada contra trabalhar, viu, gente? Acho que a gente tem que trabalhar mesmo, mas a gente não pode mais não falar sobre essa falta de presença que o cuidador, que tem existido cada vez mais na vida das crianças, dos próprios pais, né? Às vezes os pais chegam do trabalho, mas já chegam com o celular na mão. A gente não está conseguindo dar muito tempo de qualidade para as crianças. E isso tem feito as crianças irem cada vez mais para as telas. Então, daqui a 10 anos, eu vou estar conversando com adultos aqui e talvez relatando, olha, há 10 anos atrás, vocês lembram como era com a tela? Pois é, vocês eram adolescentes nessa época e isso traz consequências. E agora vocês estão vivendo a ansiedade, a depressão, o que quer que seja. Né? Isso já está acontecendo. Tem uma live nossa aqui, depois você pode assistir, exatamente sobre o uso excessivo de telas e os problemas que isso vem trazendo, certo? Então, por exemplo, falta de afeto na infância, negligência dos pais, ficar chorando muito tempo no berço durante várias vezes, isso tudo é trauma com T minúsculo, né? Você se sentir ignorado, invisibilizado, sofrer bullying com frequência na escola, ter professores que te ameaçavam, ter professores que não viam você, né? Sofrer vergonha em situações. Vergonha, né? Eu não vou nem dizer porque não é a vergonha em si, não é o evento em si, mas como você experiencia isso. Vamos dizer assim, sentir vergonha e não ter alguém que acolha essa vergonha junto com você, que ajude você a atravessar isso. Tudo isso é trauma com T minúsculo, tá? Agora, o trauma com T minúsculo, muitas vezes também, ele precisa vir acompanhado de um ingrediente que é a cronicidade, né? Então, por exemplo, se você... Eu dei esse exemplo aqui da vergonha, né? Da sunga, por exemplo, mas isso pode ser algo que, como o trauma não está no evento, mas na forma como nós vivenciamos isso, pode ser que isso aconteça uma vez com você na sua vida e isso marque você para o resto da vida. Mas pode ser que você precise que isso aconteça algumas vezes para que fique uma marca. Talvez você seja um pouco mais resiliente para isso e talvez você viva isso uma vez e tira de letra, por exemplo, aquele exemplo que eu dei do término do namoro, né? Foi tão avassalador para a pessoa que ela não conseguiu mais, né? Então, vejam, não sei o que vocês acham, mas uma traição como essa vocês colocariam como T maiúsculo ou T minúsculo? Digam para mim aí. Eu acho que a gente vai para T minúsculo, né? Ninguém tá colocando aí uma traição no lugar que a gente colocaria um acidente, um abuso sexual. Não sei, mas é algo aí para a gente pensar juntos. Ok? Então é isso, essa é a diferenciação. Quando a gente fala dos ACEs, das experiências adversas de infância,
aí a gente está falando dos T's maiúsculos, né? A gente está falando de situações que realmente são marcantes e que são vistas. Aliás, eu nem sei, viu, se todas são T maiúsculo, vou até rever isso aqui. Mas vamos ver alguns exemplos aqui que eles colocam. Abuso físico, abuso emocional. Por exemplo, abuso emocional, até muito tempo não era visto como Tzinho, né? Gostosuras do Saulo e Gessilda. Abuso emocional, agora, desculpa, gente, agora que a gente está começando a nomear como algo que traumatiza. Mas antes não, a gente hoje tem, por exemplo, abuso psicológico, relações tóxicas que com violências invisíveis, né? Todo mundo acha que é o Tzinho mesmo. Eu acho que sim, também. Violência doméstica, né? Que agora, com a Lei Maria da Penha, com tudo isso, todos esses avanços que a gente está tendo aí, está sendo classificado como um trauma com T maiúsculo, né? Membro da família com problemas de saúde mental, abuso de substâncias, etc. Então, esse estudo que eles fizeram dos ACEs, das experiências adversas de infância, é um estudo bem interessante. Eles entrevistaram mais de 17 mil indivíduos e acompanharam esses indivíduos durante um bom período, né, nas suas vidas. E o que é que eles viram? Né? Que as pessoas que tiveram ali... Aí tem uma escala, né? Você teve uma experiência adversa de infância. Por exemplo, você tinha uma pessoa na sua família que tinha um problema de saúde mental. E isso vai afetar você de alguma maneira. Mas tinham pessoas ali que tinham 5 ACEs. Vamos dizer, foi abusado sexualmente, morava numa comunidade onde tinha muita violência, tinha um membro da saúde com problema um membro da família com problema de saúde, viveu a separação dos pais e a mãe foi presa. Imagina uma criança viver essas 5 situações adversas ali, sei lá, nos 10 primeiros anos de vida. O que é que acontece com uma criança que viveu isso tudo quando ela se torna um adulto, certo? Vamos ver aqui o impacto que esses ACEs têm na vida adulta. A ideia dessa live, eu disse para vocês, é trazer essas informações do que acontece na vida adulta de uma pessoa que possivelmente viveu um trauma. No entanto, não é porque você, por exemplo, passa por uma piscina e o seu coração bate mais rápido que você está descobrindo que você teve um trauma de infância na piscina, tá, gente? Tenham muito cuidado, isso aqui é apenas uma live, isso aqui não é uma sessão de terapia, nem sessão de terapia. Às vezes, pelo menos da forma como eu trabalho, a gente bate martelo, dizer isso aqui é por causa disso aqui. A gente tem muito cuidado em fazer essas relações. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é só um corpo de conhecimento que vai ajudar vocês a pensarem sobre a sua vida a partir de um novo olhar. E quem sabe buscar terapia, aí sim, para fazer os tratamentos, tá bom? Eu tenho muito esse cuidado, porque eu acho muito importante aqui esse papel que a gente tem de comunicar, de trazer informação científica, para que isso fique bem ancorado num lugar de segurança para todos nós, tá bom? Então vamos lá. Um impacto importante dos ACEs, doenças crônicas, cronificação, né? Pessoas que viveram ACEs têm mais propensão, não é que se você tem uma doença dessa, você teve um trauma de infância. É disso que a gente está falando aqui, certo? É esse o pensamento. Doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, né? Muitos desses problemas estão relacionados a trauma de infância. E qual é o mecanismo que explica isso? Né? Quando a gente vivencia uma situação de alto nível de estresse, o nosso corpo ele é banhado por adrenalina e cortisol. O cortisol é o tal do corticoide, que se usa para quê? Para inflamação. E que o que é que ele vai fazendo com o tempo? Ele não incha a gente, né? Se você toma corticoide durante muito tempo, você começa a inflamar seu corpo, né? Porque a dose da substância é que vai determinar se ela é um veneno ou se ela é algo que vai te curar, uma medicina, né? Então, imagina você viver com esses 5 ACEs que eu falei, numa família violenta, num bairro violento, com os pais se separando, com uma pessoa doente
mentalmente doente dentro de casa e uma pessoa presa. Imagina você viver isso todos os dias durante 10 anos da sua vida. Imagina, você vive inundado de cortisol. E o seu corpo vive em constante estresse. E esse constante estresse faz com que você tenha uma fisiologia marcadamente estressada. E a fisiologia do estresse é a fisiologia que traz o cortisol, que é um inflamatório. E hoje a gente sabe que transtornos mentais, doenças mentais, são basicamente inflamações, né? E essas inflamações, elas são causadas pela inundação de cortisol. Então, por exemplo, quando uma pessoa que desenvolve diabetes do tipo 2, por exemplo, ela pode ter usado a comida como uma coisa, algo que ajudava ela a se regular, né? Então, pode ser que indiretamente você acabe desenvolvendo diabetes. E também os altos níveis de inflamação faz com que a insulina não trabalhe tão bem, né? Doenças cardiovasculares, por exemplo, altos níveis de pressão, o coração batendo sempre muito rápido o tempo todo, porque a qualquer momento podia acontecer alguma coisa. É um lugar que não tem paz nunca. É um lugar que quando a gente finalmente se sentia em paz, em 5 minutos estourava outro problema, drama o tempo todo. Então, o que é que vai acontecendo com o meu coração, né? Então a gente tem um nervo vago ventral aqui, que é o que faz com que o coração ele possa diminuir os seus batimentos cardíacos ou aumentar se for necessário. Então, por esse nervo ele não ter podido vivenciar essa experiência de momentos ruins, momentos desafiadores, que depois eu me acalmo, né? Você hoje teve um dia estressado, você chega em casa, você consegue dormir, seu pai não vai matar sua mãe, né? Não tem gente se drogando do seu lado, né? Então você tem uma experiência desafiadora na escola, mas chega em casa, você descansa. Uma pessoa que vive uma experiência crônica de estresse, uma criança que vive dentro desses contextos que a gente traz aqui, ela nunca descansa, né? Então, obviamente, esse nervo que faz que quanto mais ele consegue, ele vive situações em que ele sobe, ele baixa, ele sobe, ele baixa, ele não tem esse treinamento, né? Então o coração dispara e continua lá, e isso pode vir a trazer problemas cardiovasculares, né? Alto risco de depressão, ansiedade, né? Imagina você viver tudo isso sozinho, sem o apoio de um adulto, sem alguém que ajude você a compreender o que você está fazendo, o que está acontecendo com você. Quando isso acontece, você não pode expressar o que você sente. Crianças que viveram em famílias em que elas não podiam ser quem elas eram, né? Crianças LGBT, gays, lésbicas, crianças transgênero, né? A gente sabe o quanto o nosso sistema nervoso fica abalado diante da impossibilidade de sermos quem somos, diante do risco de perdermos o nosso lugar de amor na família, porque a gente ouve pai, a gente ouve mãe, a gente ouve tio e tia dizerem que eu preferia ver fulano morto a fulano ser gay, né? Olha como ele anda, olha como ele pega na xícara, olha como aquela menina joga futebol com os meninos, né? Tudo isso aí, falando aqui para a nossa comunidade LGBTQIA+, e tudo mais, falar aqui também para as pessoas que sofrem do racismo, as pessoas negras, né? Eu não sou negro, não posso falar, não tenho lugar de fala, eu posso falar dos LGBTs, mas eu converso muito com pessoas que vivenciam racismo, e nas nossas conversas sobre você viver a experiência de ser um adolescente gay e de ser um adolescente negro, existem algumas interseções, esse medo, por exemplo, de perder o lugar, o medo de como nós somos olhados, né? Como as pessoas muitas vezes se retiram quando vêm, tudo isso tem aí graus de similaridade. São duas realidades completamente diferentes, principalmente, imagina então, gente, ser gay e negro, né? Imagina isso. Bárbara está dizendo que está travando. Ai, que pena, gente. Para mim está indo super normal aqui. Então é isso, né? Então esse medo constante tá cortando, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Me dê aí sinal. Vamos ver aqui se
Melhorou agora, gente? Massa. Então eu estava falando dessa infância que é vivida sem podermos ser quem somos, né? Isso é um Tzinho, né? Isso é um trauma com T minúsculo, mas é tão avassalador quanto pode ser tão avassalador quanto qualquer outro tipo de trauma, certo? Uma outra coisa que ter vivido essas experiências adversas de infância, elas trazem o risco grande de pessoas terem comportamentos autodestrutivos, como vícios, né? Vícios em geral, vícios em drogas mesmo, em química, vícios em sexo, por exemplo, vício em compras, né? Tudo isso, o vício, hoje a gente sabe que é uma maneira poderosa, né, de regular emoções. Então, a pessoa viciada em jogo, se você conversa com uma pessoa viciada em jogo, ela vai dizer que quando ela entra na jogatina e começa a jogar, vem uma euforia, vem uma alegria, vem uma coisa agradável. Quando ela ganha, então, aquilo ali aumenta, mas daqui a pouco cai de novo. Então, uma pessoa traumatizada, ela não dá conta mesmo de sustentar nem situações prazerosas, nem situações não tão prazerosas, né? Lembre, o sistema nervoso bem regulado, ele é capaz de ativar e sustentar a ativação, né? Então eu estou com raiva e eu posso permanecer com a minha raiva. Não é sustentar no sentido de ficar grudado na raiva e nunca largar ela, não. É dizer assim, não, eu tenho direito de sentir essa raiva. Não venha me dizer para eu não sentir a raiva, não, porque é o que eu estou sentindo agora. Eu não vou bater em você, não vou quebrar a casa, mas vou sentir a minha raiva. E eu vou respeitar o tempo que ela precisa para que ela se esgote em mim. Né? A pessoa que é viciada, né, ela não tem esse manejo com a raiva, com a dor, com a alegria, com o que quer que seja. Ela está nessa dificuldade de vivenciar a subida e a descida da curva. Então, utiliza de elementos outros que vão trazer essa regulação aí de uma forma artificial e viciante. Né? A gente sabe disso. Comportamentos de risco. É isso. Agora, para terminar, eu vou dar aqui para vocês alguns exemplinhos mais práticos. Vou dar alguns exemplos mais rápidos aqui, ó, de sinais que podem significar que você viveu um trauma de infância. Aquela sensação de que você sente raiva ou tristeza muito depois de que o evento aconteceu, sabe? Você não, você vive a experiência e a experiência em si não te traz nenhum impacto na hora que ela aconteceu. Mas depois de horas, você vai se dando conta, nossa, aquilo que a pessoa me falou foi muito ofensivo, eu não falei nada, eu congelei. Nossa, gente, eu passei no vestibular, passei no vestibular e não comemorei, a ficha está caindo agora. Então, essa dissociação, essa desconexão entre o evento e o que o evento, vamos dizer assim, espera de nós naquele momento, né? Ou seja, como é que eu estou sendo capaz de olhar para o mundo de forma objetiva e lidar com o mundo de forma objetiva, né? Ou eu caio numa subjetividade que me afasta dos eventos do mundo, né? Vamos lá, outro exemplo. Pessoas que andam rápido o tempo todo. Gente, lembro sempre, isso não quer dizer que você teve um trauma de infância, mas pode ser um indicativo de que você viveu em ambientes em que tinha muita emergência o tempo todo, muito drama o tempo todo, e que você tinha que agilizar as coisas. Por exemplo, imagina que você cresceu e você... A gente sabe, né, que as crianças elas têm diversos tipos de temperamento. E você foi uma criança mais lenta mesmo, que ao acordar de manhã você não tinha esse ritmo tão determinado como seu irmão, que acordava, já botava roupa e já estava pronto. Você era mais devagar, o seu ritmo era diferente. Mas só que os seus pais usavam a régua que eles usavam com seu irmão, com você.
Então eles esperavam que você sempre fizesse tudo de uma forma muito rápida, muito emergencial. Vamos lá, não tem tempo, vamos rápido, rápido, rápido. Seu irmão já está pronto e você ainda não está, né? Então, isso só para dar um pequeno exemplo de algo que pode permanecer em você. Então, assim, fazer devagar fica parecendo que eu estou perdendo tempo. Ou fazer devagar fica parecendo que tem alguém atrás de mim na fila e isso vai fazer com que essa pessoa grite comigo daqui a pouco. Então eu tenho que fazer tudo muito rápido para não incomodar o outro. Eu tenho que fazer isso tudo muito rápido porque nunca tem tempo. Nunca há essa possibilidade de espera. Certo? Esse aqui, esse terceiro sintoma, ele é bem interessante. Sabe quando tem sei lá, uma geladeira na sua casa que ela faz um barulho? Aí, desde sempre, essa geladeira está ligada e você nem está percebendo o barulho. Aí um dia você desliga a geladeira e diz assim, nossa, eu nem estava percebendo o barulho que essa geladeira fazia. Muitas vezes nós estamos vivendo de forma deprimida ou hiperativa e a gente não está percebendo porque esse barulho sempre esteve lá, né? Então, esse é um sinal de que possivelmente você tem vivido um tipo de vida, né? Tem vivido ritmos e tem vivido escolhas e tem vivido de forma até muitas vezes inconsciente, sem perceber que isso não é uma coisa normal, vamos dizer assim, né? Esse livro, O Mito do Normal, fala muito sobre isso. Nós, em sociedade, vivemos coisas absolutamente absurdas e a gente diz que isso é normal, né? Por exemplo, eu vivo numa cidade que tem não sei quantos assassinatos por dia. Isso se normalizou, não é normal, né? Então, na nossa vida, isso é típico de uma sociedade traumatizada. Ter como normal atitudes que não são normais. E não são normais porque não são saudáveis. Não são normais, não tem nada a ver com moralidade, ética. Eu vejo muito o que é normal como algo que me leva para um lugar de mais saúde e mais bem-estar. E tudo que é o oposto disso me leva para dificuldades, né? E desafios. Então, como a gente... Por exemplo, se você vive num ambiente em que tem muito conflito o tempo todo, as pessoas estão sempre brigando e criando drama, e eles não conseguem lidar com os conflitos, e quando você conversa as coisas ainda pioram, e vão escalando, 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 e você é uma criança que nasce nesse meio, você acha que isso é normal. Você vai para o trabalho e você leva esse padrão. Você vai para o seu relacionamento de casal, você leva esse padrão. Você tem filhos, você leva esse padrão, você constrói o padrão no qual você está imerso, né? O peixe dentro do aquário, ele não está vendo que ele está no aquário, né? Então a gente está dentro do aquário sem saber que a gente está no aquário. Aí é por isso que ir para a escola é tão importante, é por isso que fazer amizade é tão importante, é por isso que fazer terapia é tão importante, é por isso que assistir as nossas lives é tão importante, porque isso vai dizendo para você, opa, como é o aquário onde você mora? Não, nem todo mundo vive assim. Ó, eu vou contar uma história pessoal para vocês. Quando eu comecei a fazer terapia, eu me lembro que eu saía da terapia arrasado. Arrasado mesmo, assim, eu me achava a pior pessoa do mundo. Assim, eu ia descobrindo umas coisas minhas, eu ia me dando conta de umas coisas assim meio insanas que eu fazia. Eu disse assim, gente, eu sou a pior pessoa do mundo. E hoje, eu sei que muita gente também faz essas coisas. E isso não faz com que as coisas passem a ser legais, né? Elas continuam sendo coisas que não foram legais de ter feito. Mas e que eu não estou sozinho nisso. Isso não me torna uma pessoa pior ou melhor do que ninguém, apenas um ser humano vivenciando a experiência. Mas ter consciência disso, que isso não é normal, né? Não é normal. Você nasce numa família que seus pais jogam uma latinha de cerveja de fora da janela. Aí, de repente, você viaja para a Europa e lá você vê que ninguém faz isso. Que fazer isso é uma loucura, não é normal fazer isso.
Aí quando você volta para cá, você olha e diz assim, nossa, e agora? O que é que eu escolho? Né? Então é mais ou menos isso aí, sair desse padrão, reconhecendo que existe um padrão. Né? E aí tomar uma decisão, eu quero continuar assim ou eu quero fazer de uma outra maneira. Né? Um outro padrão aqui que a gente vê é confundir o cansaço com depressão ou fracasso. Você confunde, por exemplo, estar cansado para algumas pessoas e ter que dormir é uma ameaça. Né? O corpo sente como uma ameaça. E para algumas pessoas, elas não conseguem identificar que estão cansadas. Como é que a gente aprende que a gente está cansado, gente? É com os nossos cuidadores, né? Filho, você está chorando assim porque você está com sono. Mamãe vai colocar você para dormir. Uau, meu corpo está aprendendo como é a sensação de sentir sono, para que eu possa ir dormir quando eu sinto sono. Mas imagina que quando você sente sono, o seu cuidador, ele não consegue nomear o sono para você. Ele vai dizer algo do tipo, ih, você está muito parado, está deprimido, está triste. Quando na realidade a criança só está com sono. Né? Raiva. Você sente a raiva e você não consegue identificar que você está com raiva. Você começa a dizer assim, eu sou uma pessoa mal-humorada. E às vezes você está com raiva porque existe uma boa razão para você estar com raiva. Alguém, por exemplo, entrou no seu quarto sem te pedir licença. Mas isso era absolutamente normal na minha casa. Todo mundo entra no quarto de todo mundo sem pedir licença. Mas isso não vai tirar de mim a raiva de me sentir invadido. Mas se eu não tive um adulto que disse para mim que o que eu estou sentindo é raiva, e me desculpe, meu filho, eu não vou mais entrar no seu quarto sem bater, eu jamais vou identificar que o que eu estou sentindo é raiva. Então eu vou começar a colocar em mim alguns adjetivos, tipo rabugento, descontrolado, mal-humorado, não sociável, quando na realidade eu só estava sentindo algo absolutamente genuíno, a raiva, né? E por aí vai, viu, gente? Tem muita coisa aí dentro desse tema dos traumas. Eu quero convidar vocês no próximo dia 8, a gente vai ter o início da jornada da regulação emocional para cuidadores de crianças. O nome do encontro é Surfando na Onda das Emoções, né? Exatamente, a gente vai olhar como é que nós, desse lugar de cuidadores, o que é que nós precisamos fazer para que a gente possa construir esse espaço seguro para os nossos pequenos e pequenas. Vão ser 3 dias de aula, completamente online e completamente gratuito, tá? Quem quiser acesso ao link, fala comigo no privado e eu mando para você. Você entrar num grupo exclusivo do WhatsApp, onde nós vamos fazer todas as divulgações. Vão ser 3 dias incríveis, acho que vocês vão amar. E a gente, óbvio, vai continuar falando sobre trauma de infância, porque a ideia de um curso como esse é que espero que daqui a 20 anos eu não tenha que ficar trazendo aqui esse tipo de informação, né, que hoje é tão preciosa, mas que daqui a 20 anos talvez a gente diga assim, a gente já sabe disso, a gente já está cuidando disso. As crianças já estão sendo cuidadas a ponto de que elas não vão se tornar adultos que vão precisar fazer esses movimentos que nós tivemos que fazer há 20 anos atrás. Então a ideia é que as próximas gerações possam se tornar mais saudáveis. E nós somos os responsáveis por isso. É errado dizer que o futuro pertence, ou as crianças são responsáveis pelo futuro. Isso é um peso demais, muito grande para as crianças. As crianças não são responsáveis pelo futuro. Nós somos responsáveis pelo futuro. Nós, os adultos. Porque se nós não tomarmos a rédea da situação, se nós não cuidarmos de nós mesmos, os nossos filhos serão adultos, assim como nós, também com questões, com desafios. Quando a gente toma a rédea da nossa vida,
nossos filhos se tornam adultos que também têm as rédeas das próprias vidas, né? Para que eles possam caminhar, monitorar, modificar, lidar com possíveis traumas, né? A gente não vai se livrar do trauma, o trauma pode ser uma bênção mesmo, tá? É uma maldição junto com uma bênção. Se eu olho para os meus traumas, os traumas que eu já consegui lidar na minha vida, quando eu olho para cada um deles, eles são marcas, são cicatrizes em mim que me levaram para novos lugares. Tá? Eu não quero romantizar dor nem sofrimento, nada disso, mas quero dizer para vocês que quando a gente olha, né, com cuidado, com segurança, com atenção, com acolhimento para o que nos aconteceu, algo muda na nossa vida e a próxima geração não tem mais que carregar esse peso. Viu? Se cuidem. Bárbara até está inscrita também, a Andréa também já está inscrita. Maravilha, estou esperando todo mundo lá, viu? E conto sempre com a ajuda de vocês aí na divulgação para que mais pessoas possam estar junto conosco. Tá bom, gente? Um beijo grande, obrigado pela audiência e a gente vai falando. Deixa eu dar aqui o boa noite para quem está aqui, que eu sempre gosto de fazer isso. Oi, Cari, boa noite. Sara, Cari, Carla Celi, Norma, Nancy, Dai, Ana Maria, Andréa Sena, Ana Riura. Ai, tá faltando alguém aqui. Larissa, Genivaldo, Bárbara, Marta e Isa. Vocês que ficaram aqui até agora. Muita gente entrou, muita gente saiu. Mas aí eu só posso realmente dar o beijo a quem está na lista. E agradecer a todo mundo que assistiu também aqui a live gravada, tá? Compartilhem com as pessoas, marquem elas na publicação e vamos juntos. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.